Graça e paz, meus irmãos. Quero meditar com os irmãos sobre a graça da fé que desfaz a descrença na mente. Nós temos uma mente por demais descrente. Ela está sempre duvidando, está sempre colocando as coisas de Deus em dúvida. E por isso precisamos da graça da fé para desfazer a descrença que nós mesmos, com a nossa mente humana e pecaminosa, criamos. O texto que vamos meditar é o texto do evangelista Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Nestes dois versículos, Jesus disse para o homem paralítico se levantar, pegar a sua cama e que este homem paralítico, agora curado, fosse embora para entrar em sua casa com os seus próprios pés. Para que aquele homem entrasse em sua casa com os seus próprios pés, Jesus usa o menor número possível de palavras. Jesus diz para aquele homem paralítico se levantar, pegar a sua cama e ir para casa. São palavras que Jesus usa para a cura do corpo daquele homem. Jesus usa um número pequeno de palavras. Se levantar, pegar a cama, ir para casa. Enquanto todos assistiam ao que estava para acontecer, aquele homem que ouviu estas breves palavras de Jesus, imediatamente se levantou, como Jesus dissera, pegou a sua cama, como Jesus dissera, e saiu apressadamente. Para quê? Para entrar em sua casa com os seus próprios pés. E o que aconteceu? Aconteceu que os escribas ficaram confusos, porque antes eles haviam acusado Jesus de blasfêmia, por Jesus ter perdoado o pecado daquele homem paralítico. Na visão dos escribas, apenas Deus tinha autoridade para perdoar pecado, e o perdão deveria seguir a lei de Moisés. Ou seja, aquele homem, até então paralítico, deveria ir ao templo, deveria procurar um sacerdote e deveria fazer uma oferenda pelo perdão do seu pecado.
Com Jesus, aquele homem foi curado sem precisar ir ao templo. Com Jesus, aquele homem foi curado sem precisar gastar dinheiro. E com Jesus, aquele homem não precisou procurar um sacerdote, porque Jesus é o sumo sacerdote. Os escribas ficaram confusos com tudo isso que estava acontecendo. Alguém tendo o perdão do seu pecado, sem cumprir a lei de Moisés. Simplesmente Jesus o perdoou. Isso trouxe uma confusão na mente dos escribas, que ficaram confusos. Após o perdão dos pecados e após a cura do corpo, eles, como professores da lei de Moisés, seriam perguntados se Jesus seria Deus, já que na visão deles, apenas Deus poderia perdoar pecado. E Jesus o fez, e fez mais, curou não só a alma, mas como o corpo. Eles ficam confusos porque, diante dessa pergunta que poderia vir de alguém, qual seria a resposta? Se Jesus seria Deus? Eu perguntaria, você perguntaria, meu irmão e minha irmã? Com autoridade, Jesus havia curado o corpo, e com autoridade Jesus havia perdoado o pecado da alma. Eu perguntaria aos professores da lei de Moisés, conhecidos como escribas, se Jesus seria Deus, porque curar o corpo e perdoar o pecado da alma é uma obra, segundo os escribas, de Deus. Apenas Deus teria o poder para fazê-lo, e Jesus teve autoridade para fazê-lo. Eles ficaram confusos com tudo que aconteceu. E como resultado de toda esta cena, o evangelista Marcos, neste capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, diz que todos ficaram espantados. Todos ficaram surpreendidos. Todos ficaram completamente maravilhados. E segundo o evangelista Marcos, todos ficaram cheios de admiração. Espantados, surpreendidos, maravilhados, ficaram admirados de assistir aquele homem, até então paralítico, ter o perdão do seu pecado, uma coisa nova que estava acontecendo, um homem perdoando pecado. Com tudo que estava acontecendo e eles assistindo, ficaram espantados, surpreendidos, maravilhados, admirados de agora ver aquele homem, até então paralítico, se levantar, pegar sua cama e ir para sua casa, para entrar na sua casa
com seus próprios pés. Este foi o resultado. E o Evangelho de Marcos, neste capítulo 2, versículo 11, versículo 12, narra que eles, aquela plateia que estava ali observando tudo, disseram: nunca vimos nada parecido. Embora o povo de Deus naquela época possa não ter visto, mas tinha conhecimento do milagre do profeta Elias, que ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, e o milagre do profeta Eliseu, que ressuscitou o filho da Sunamita. O milagre do profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 a versículo 24, e o milagre do profeta Eliseu, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 ao versículo 36. Estes dois livros, 1 Reis e 2 Reis, narram que o profeta Elias e o profeta Eliseu haviam realizado ressurreição. O profeta Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, e o profeta Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita. Mas naqueles dias de Jesus, ou especificamente naquela cena, aquele povo diz que nunca havia visto nada parecido. Porque eles nunca haviam visto nada parecido, não era um milagre, porque o profeta Elias e o profeta Eliseu já haviam ressuscitado. Jesus estava curando alguém da sua paralisia. O que eles nunca haviam visto era o fato de perdoar pecado aqui na terra sem cumprir a lei de Moisés, de ir ao templo, procurar o sacerdote e fazer uma oferenda. Isto, eles nunca haviam visto algo parecido. E o Evangelho de Marcos, neste capítulo 2, versículo 11, versículo 12, diz que, ao estarem maravilhados, espantados, surpresos, eles glorificaram a Deus, louvaram a Deus, por estarem admirados, maravilhados, foram surpreendidos com este milagre da cura deste homem, até então paralítico. Meu irmão e minha irmã, o que nós aprendemos neste Evangelho de Marcos, neste capítulo 2, versículo 11, versículo 12, é que Jesus faz um milagre em resposta a uma descrença dos escribas. O milagre não foi feito pela fé do homem paralítico. O milagre não foi feito pela fé dos 4 homens que haviam levado este amigo paralítico até Jesus. Embora Jesus tivera elogiado a fé de todos eles, mas o milagre
de curar o corpo daquele homem foi em resposta a uma descrença dos escribas. Foi uma resposta à mente descrente dos escribas. Foi uma resposta ao raciocínio limitado dos escribas. Embora fossem professores da lei de Moisés, mas a mente deles era uma mente descrente. Uma mente que colocava em dúvida a obra de Jesus. Uma mente que duvidava do poder de Jesus, que duvidava da autoridade de Jesus. E Jesus, tendo o discernimento dessa descrença que estava na mente dos escribas, respondeu a esta descrença com este milagre. O milagre de mandar aquele homem paralítico se levantar, apanhar a sua cama, sair daquele local, ir para a sua casa e entrar na sua casa com seus próprios pés. E tudo isso Jesus o fez usando o menor número possível de palavras, como sempre ele o fez durante todo o seu ministério. Em toda a cura que Jesus realizou, ele usou o menor número possível de palavras. Para quê? Qual a finalidade? Para nos deixar espantados, maravilhados, admirados, surpresos. Apenas o menor número de palavras, Jesus manda aquele homem se levantar, apanhar sua cama e ir embora. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de Marcos, neste capítulo 2, versículo 11, versículo 12, diz que todos ficaram espantados, maravilhados, admirados e surpresos. Mas Jesus fez este milagre não com este objetivo de ficarem assim, tão espantados, maravilhados, admirados e surpresos. Jesus fez este milagre e continua fazendo milagres nos nossos dias para que nós saiamos dessa situação de ter uma mente limitada diante da obra de Deus, de apenas ficar espantada. Uma mente limitada diante das maravilhas de Deus, apenas admirada, surpresa. Não. O milagre de Jesus de curar o corpo daquele homem, até então paralítico, foi para responder a uma descrença, para que aqueles escribas
saíssem de uma situação de ficarem confusos para uma outra situação de fé. Aquele milagre foi realizado como resposta a uma descrença dos escribas, para que aquele público que se fazia presente, assistindo, observando, não ficassem apenas espantados, maravilhados, admirados, surpresos, mas saíssem da sua indiferença para serem atraídos para a fé em Jesus, para terem um interesse pela fé em Jesus, para terem um desejo pela fé em Jesus, para serem motivados à fé em Jesus. Mas o que aconteceu é que foi tudo isso. Ficaram espantados, maravilhados, admirados, surpresos. Nada mais do que isso. E não levou aquele público a nada, a não ser ficarem espantados, maravilhados, admirados, surpresos. Meu irmão, minha irmã, que a graça da fé desfaça a descrença na sua mente. Porque nós, como cristãos, como testemunhas do poder de Deus, não podemos ter uma mente limitada a ficar espantada, maravilhada, admirada, surpresa com aquilo que Deus faz e nós sabemos que Ele o faz. A oração do Pai Nosso termina dizendo que dele é o reino, o poder e a glória. Eu não posso ter uma mente limitada. Todo milagre de Jesus, toda obra de Jesus tem que me tirar de uma situação de indiferença e me atrair para a fé em Jesus. Tem que me tirar de uma situação de indiferença para que eu tenha interesse pela fé em Jesus. Tem que me tirar de uma situação de indiferença para que eu tenha o desejo de crescer na fé em Jesus. Tem que me tirar da situação de indiferença para que eu tenha a motivação de ter mais fé em Jesus. Porque ficar espantado, maravilhado, admirado, surpreso, não é graça. Não é meio de graça. Não é nem bem-aventurança. Não é nenhum dom do Espírito Santo. É apenas ficar espantado, maravilhado, admirado, surpreso. Só isso. Tudo isso. Nada mais do que isso. Que não leva a nada. A fé
meu irmão, minha irmã, é crer que Jesus, em poucas palavras, muda a vida humana. Quando Pedro foi curar um outro paralítico, agora à porta do templo, Pedro disse para aquele paralítico: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Tal como Jesus, Pedro usou o menor número possível de palavras. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. O que Jesus disse para aquele homem até então paralítico? Se levanta, pegue a sua cama e saia para a sua casa, para entrar na sua casa com seus próprios pés. O milagre que Jesus realizou foi em resposta a uma descrença. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que Jesus não tenha que realizar um milagre em resposta à sua descrença. Eu quero crer que você tenha a fé suficiente para crer que as grandes coisas que nos acontecem vêm por meio de Deus, e que as pequenas coisas que nos acontecem, que muitas vezes achamos irrisórias, sem valor, também são milagres que nos vêm das mãos de Deus. Que a graça da fé desfaça a descrença da sua mente, meu irmão e minha irmã. Que você não tenha uma mente limitada, mas uma mente expandida. Porque a fé é a certeza de coisas que eu não vejo, mas sei que existem e sei que acontecem. Que você não tenha uma mente que limite o poder de Deus, calculando o que Deus pode ou não pode fazer, se Deus faz isso ou se Ele faz aquilo, porque Deus faz todas as coisas. O problema não é o poder de Deus, o problema é a nossa mente, que limita o poder de Deus, pela nossa descrença. O problema é a nossa mente que limita o poder de Deus, calculando se Deus pode ou não pode fazer. E quando faz? E quando a coisa acontece? Quando o milagre se torna evidente? Quando você vê algo de novo acontecendo na sua vida, você fica confuso,
Não. Você dirá. Eu creio que você não fica confuso. Mas você fica surpreso. Surpreso porque limitou o poder de Deus. Calculou o poder de Deus. E mesmo com a sua descrença, a coisa aconteceu. Algo de novo aconteceu. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, qual foi o resultado? O resultado para os escribas foi que ficaram confusos. Se Jesus de fato seria Deus. O resultado para aquela plateia foi que todos ficaram espantados, maravilhados, admirados, surpresos. Mas e o resultado para você, meu irmão, minha irmã? Sabe qual tem sido o resultado? Quando Deus opera algo de novo na nossa vida, embora tenhamos descrença, porque passamos a vida limitando e calculando o poder de Deus, sabe qual é o resultado? Não louvamos a Deus. O Evangelho de Marcos, neste capítulo 2, versículo 11, versículo 12, diz que todos louvaram a Deus, todos glorificaram a Deus, todos deram glória a Deus. Será que foram todos mesmo? Não. Aqueles que ficaram confusos, como os escribas, não louvaram a Deus, não deram glória a Deus, não glorificaram a Deus. Então não foram todos. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de louvar a Deus. Antes, somos descrentes da ação de Deus na nossa vida. E depois temos a dificuldade muito grande de louvar a Deus, de cantar a Deus, de entoar louvores a Deus. Como tem sido o seu lábio, meu irmão e minha irmã? Tem sido lábios abertos para louvar a Deus, que fez algo de novo na sua vida? Ou tem sido um lábio fechado para o louvor a Deus? Quando você está num culto, como você louva a Deus? Com entusiasmo? Com interesse? Com motivação? Ou você não louva a Deus? Seus lábios estão fechados. Porque tudo que Deus faz na nossa vida, Ele espera o louvor. Ele espera a gratidão por meio da letra de uma música. Há uma diferença em adorar e louvar.
adorar a Deus por aquilo que Ele é. E o que Ele é? Santo. E eu o adoro na beleza da sua santidade. Louvar a Deus por aquilo que Ele faz para mim. Por aquilo que eu, por mim mesmo, não posso fazer, e Ele faz por mim. Aquele homem até então paralítico, eu quero crer que ele tenha tido uma vida de gratidão a Deus, porque agora ele entra na sua casa com os seus próprios pés, mas ele não se juntou à plateia que estava ali assistindo e observando tudo. Ele foi embora apressadamente. Os escribas também não se juntaram aos que estavam ali, observando e assistindo o milagre de Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, se estivesse ali, estaria também calculando e limitando o poder de Jesus? Quero crer que não. Mas você estaria ali, fechando os seus lábios para louvar a Deus, dar glória a Deus, glorificar a Deus? Quero crer que também não. Quero crer, meu irmão, minha irmã, que você é um daqueles cristãos tipo Davi, que era compositor e, por ser compositor, tinha facilidade de fazer música para Deus em toda a obra que Deus realizava na vida de Davi. Não limite o poder de Deus na sua mente, duvidando se Deus pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Não calcule o poder de Deus na sua mente. Se Deus pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Porque Ele fará. O poder dele não depende do cálculo da minha mente. O poder dele não depende do raciocínio da minha mente. Ele fará. E mesmo fazendo diante de uma mente descrente, meu irmão, minha irmã, não perca a oportunidade de louvar a Deus. Não fique apenas espantado, maravilhado, admirado, surpreso. Transforme tudo isso em louvor, em música, entoando louvores ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando o único resultado da ação de Deus é o espanto, é nos deixar maravilhados, admirados, surpresos, quando o único resultado da ação de Deus são esses, é porque a nossa vida cristã
não nos tem levado a nada. A nada a mais do que ficarmos maravilhados, admirados, surpresos, espantados. A ação de Deus tem como objetivo tirar a nossa descrença. Que a graça da fé esteja desfazendo a descrença na sua mente, meu irmão, minha irmã. A ação de Deus não pode passar de uma mera surpresa. A ação de Deus não pode passar de um mero espanto. A ação de Deus não pode passar de uma mera admiração. A ação de Deus não pode me deixar apenas maravilhado. Se isso ocorre, é porque a minha vida cristã não tem me levado a nada. Como não levou a nada a nenhum daqueles que estavam ali em Cafarnaum, naquela casa com Jesus. Tudo que Jesus realizou não passou de uma surpresa, admiração, de um espanto que deixou todos maravilhados. Este é o único resultado, meu irmão, minha irmã, da sua vida cristã? Quero crer que não. Quero crer que o resultado da ação de Deus na sua vida é te deixar interessado, motivado para a vida cristã, para a fé cristã. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, nos dias de hoje, na nossa geração, você tem visto coisas inesperadas, coisas que te deixam ou te deixa espantado, espantada, maravilhado, maravilhada, admirado, admirada, surpreso, surpresa. Você, meu irmão, minha irmã, tem visto coisas inesperadas? Ou na sua vida cristã você só consegue ver aquilo que a sua mente é capaz de projetar? Na mente dos escribas estava projetado que Jesus estava blasfemando contra Deus quando perdoou o pecado daquele homem paralítico. Não viram nada mais do que isso. Por isso não foram atraídos à fé a Jesus. Por isso não foram despertados para a obra de Deus. Por isso não foram despertados para o desejo de conhecer a palavra de Deus. Embora Jesus estivesse ali para ensiná-los. Mas eles estavam ali apenas para investigar o ministério de Jesus. Você tem visto, meu irmão, minha irmã, coisas inesperadas? Eu tenho. Porque a minha mente não limita o poder de Deus.
A minha mente não calcula o poder de Deus. A minha mente é uma mente expandida. Porque a graça da fé nos leva ao que é impossível. Mas cremos que nosso Deus é o Deus do impossível. A minha mente não é dominada pela razão, pelo raciocínio, pela ciência. Quando ocorre alguma coisa nova e a ciência explica, a minha mente é indiferente, porque sendo explicado ou não explicado, eu sei que é uma coisa inesperada que Deus operou. Mas se a sua mente é uma mente dominada por tudo isso, eu penso que você vive apenas por aquilo que é esperado. E se você vive por aquilo que é apenas esperado, por aquilo que você imagina que vai acontecer e como vai acontecer, como aqueles escribas imaginavam que o poder de perdoar pecado tinha que passar pelo templo, tinha que passar pelo sacerdote, tinha que ser feita uma oferenda. Você terá uma vida apenas, meu irmão, minha irmã, de ficar espantado com as coisas inesperadas, maravilhado com as coisas inesperadas, admirado com as coisas inesperadas, surpreso com as coisas inesperadas. Mas tome cuidado, porque se sua mente é uma mente que apenas visualiza o que é esperado, o que é imaginado, o que a ciência pode explicar, você pode não ficar espantado, maravilhado, admirado, surpreso, mas confuso, pior ainda. Mas eu quero crer, meu irmão, minha irmã, que você tenha visto coisas inesperadas, porque a graça da fé não tem limite, porque o nosso Deus é um Deus que é Espírito, infinito, eterno e imutável. Eu quero crer que você tenha uma mente aberta, sem preconceito, uma mente cristã, para que Deus possa realizar na sua vida aquilo que é inesperado. Jesus realizou aquele milagre como resposta a uma descrença. Você hoje é uma pessoa que diz que nunca viu nada parecido? Você é uma pessoa que a mente descrente precisa de um milagre para aquela plateia em Cafarnaum, naquela casa onde Jesus estava reunido, disseram que nunca haviam visto coisa parecida. Embora o profeta Elias e o profeta Eliseu haviam ressuscitado pessoas no Antigo
Testamento. Meu irmão, minha irmã, tenha a sua mente para o que é inesperado. Imaginando nunca ter visto, você já viu. Que a graça de Deus é a mesma. Ontem, hoje e será a mesma para todo o sempre. Você tem calculado o poder de Deus? Você é aquele cristão, aquela cristã que diz: nunca tentei. Antes de tentar, você calculou a mente, e a mente te respondeu que era melhor não tentar. Ou então você calculou a mente, e a mente disse para tentar. Você tentou, mas o cálculo não foi suficiente, e não deu certo, e você nunca mais tentou. Você tem calculado o poder de Deus na sua mente, meu irmão, minha irmã? É a sua mente que te dá a soma do quanto Deus pode fazer na nossa vida? Eu quero crer que você seja aquele cristão, aquela cristã que sempre tenta. E tentando e não dando certo, tenta de novo. Porque se algo na minha vida não dá certo, o problema não está com o poder de Deus. O problema está comigo, com a minha descrença, com a minha falta de santidade. E se não houver fé e santidade, a coisa não acontece. Não é o poder de Deus, é comigo. Se você tem tentado algo e não tem dado certo, procure fazer do modo justo, santo e sábio. Do modo justo, sem atropelar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Do modo santo, fazendo a coisa perfeita, sem que depois tenha que orar para que Deus corrija, para que Deus repare. E da forma sábia, porque sabedoria é diferente de inteligência, de conhecimento. Eu posso ter muita inteligência, muito conhecimento, mas a sabedoria vem do alto. Você tem calculado o poder de Deus, meu irmão e minha irmã? Quero crer que não. Quero crer que você é um cristão, uma cristã, que toda semana, crendo que Deus faz novas todas as coisas, você também tenta novamente todas as coisas. Se não deu certo nesta semana que se findou, tente fazer do modo justo, santo e sábio. Mas não calcule o poder de Deus, não limite o poder de Deus. E para isso, a graça da fé, ela desfaz a descrença que possa estar na sua mente. Como disse alguém, um passarinho pode pousar na minha cabeça, mas vai fazer um ninho se eu o deixar. Não deixe que a descrença forme um ninho, uma morada na sua mente. Porque a sua mente é uma mente do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele sempre nos motiva a tentarmos. E se não deu certo, a fazermos de modo justo, santo e sábio. Não faz parte do Espírito Santo que fiquemos
espantados, maravilhados, admirados, surpresos, quando a coisa dá certo. Mas é do feitio do Espírito Santo que toda semana, como cristãos cheios da graça e da fé, possamos tentar. Se não deu certo, possamos tentar de novo, refazendo aquilo que não deu certo. Porque ficar espantado, maravilhado, admirado, surpreso, quando a coisa dá certo, não leva a nada. A fé é a certeza de coisas que eu não vejo, mas sei que existe e sei que vai acontecer se eu fizer do modo justo, santo e sábio. Você, meu irmão, minha irmã, tem o louvor nos lábios? Os escribas não tinham. E não se juntaram àquela plateia que, admirada, espantada, maravilhada, surpresa, louvou ao Senhor. Você tem um louvor nos lábios, dando glória a Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus, ou você, semana após semana, continua sendo descrente? Quando te perguntam sobre algo, você diz que vai de mal a pior. E quando vê algo novo acontecer, você fica surpreso. Mas essa surpresa não passa de um espanto. Porque mesmo na descrença, Deus operou naquilo que você duvidava que Ele iria operar. E essa descrença não tem te levado a nada, meu irmão, minha irmã. Não tem levado a sua vida cristã a nada, a não ser ficar surpreso, espantado, maravilhado, admirado. Que a graça da fé desfaça a descrença na sua mente, meu irmão, minha irmã. Porque a sua mente é uma mente do Espírito Santo. E para o Espírito Santo não há limite no poder de Deus. Deus faz o impossível. Basta que nós façamos o possível. E o possível é ter mais fé nas coisas que Deus opera na nossa vida, na vida da nossa família, na nossa igreja, enfim, na nossa sociedade. Tenha esta fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas tenha, meu irmão e minha irmã, para que as grandes coisas e as mínimas coisas continuem acontecendo na sua vida, como aconteceu na vida daquele homem, que com poucas palavras Jesus teve a sua saúde restaurada e teve a sua alma salva, já que Jesus houvera perdoado os seus pecados. No amor de Jesus, o Senhor da igreja, que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão, minha irmã. Em você repouso, em você permaneça, hoje, para todos sempre. Amém.